Salve, salve, rapaziada. Firmeza. Vídeo de segunda-feira, segundou com o Flamengo tricampeão da Libertadores. O Flamengo conquistou seu terceiro título da América na história. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as 5 contratações mais caras do Flamengo. Até porque o Flamengo é uma das equipes mais ricas do futebol brasileiro e o Flamengo investiu pesado para ter essas grandes conquistas nos últimos anos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, 2 Libertadores, campeonatos cariocas, o Flamengo ganhou de tudo nos últimos anos. Então, obviamente, o Flamengo investiu muita grana para conquistar tudo que vem conquistando. E a gente vai trazer aqui o top 5 jogadores mais caros da história do Flamengo. E tudo será explicado, né? Por que o Flamengo está fazendo tanto sucesso? O Flamengo está gastando muito, mas está contratando certo. Os jogadores que foram trazidos, né, nesses últimos anos mais caros, o Flamengo teve muito resultado com esses jogadores. E a gente vai começar pela 5ª colocação. 5º colocado é o Gerson. Que torcedor do Flamengo não lembra e não sente saudades do Gerson? O Gerson foi contratado do futebol italiano, ele veio da Roma e o Flamengo investiu em 2019 59 milhões de reais no Gerson. O Meia conquistou, né? Ele não está mais no Flamengo, é um dos poucos, né, desse top 5 que não está mais no Flamengo. Um dos poucos não, é o único que não está mais no Flamengo. E o Gerson, ele conquistou no Flamengo 2 cariocas, 2 Supercopas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, 1 Libertadores e 1 Recopa. O Meia trouxe, além de títulos para o Flamengo, quando ele foi vendido, ele trouxe muitos lucros. O Gerson foi vendido em junho do ano passado por 160 milhões de reais. Então o Flamengo investiu 59 milhões em um grande jogador, porém acabou recebendo 160 milhões na revenda do Gerson. O Gerson que jogou muito na meiuca do Flamengo, era um jogador muito importante. A torcida do Flamengo chamava o Gerson de Coringa e realmente foi o Coringa, jogou muita bola pelo Mengão. Então nesse top 5, o Gerson é o 5º colocado com 59 milhões de reais. O Flamengo investiu no jogador e a venda deu muito certo até o momento. O Everton Cebolinha é o 4º colocado. Então, chegando na 4ª colocação, Everton Cebolinha está no top 4 de contratações mais caras do Flamengo. O Everton Cebolinha foi comprado pelo Flamengo por 75 milhões de reais. Após uma passagem abaixo do esperado no futebol português, o Everton Cebolinha, que se destacou muito no Grêmio e na seleção brasileira, ele foi para o futebol português e não rendeu, né, lá no Benfica o que todos esperavam do Everton. Então o Flamengo confirmou a contratação dele no dia 20 de junho desse ano. O Flamengo investiu essa bala aí de 75 milhões e o atacante chegou, obviamente, com peso de ouro no Flamengo. Muitos já acreditavam que ele ia chegar e assumir a titularidade e até agora isso não aconteceu. O Everton Cebolinha é reserva no Flamengo e até o momento não está firmado como titular, está começando a desenvolver seu futebol. No começo foi bem abaixo do que esperavam, mas agora ele está melhorando. Nas 27 partidas que ele disputou até agora, ele ele marcou 3 gols e deu 3 assistências. Além desses números dele, que são abaixo do esperado pelo Everton Cebolinha, ele esteve presente na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Libertadores que foi agora no último sábado. O Everton Cebolinha, ele foi importante na Copa do Brasil em alguns momentos, marcou gols importantes. Um gol importante que eu lembro muito foi na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então o Everton Cebolinha ainda não está rendendo o esperado, porém já deixou sua marca em jogos importantes pelo Flamengo. E agora, chegando na 3ª colocação, o 3º colocado desse top 5 é o Arrascaeta.
Arrascaeta, o cérebro do Flamengo, meio-campista craque do Flamengo, ele foi adquirido por 80 milhões de reais. Baita de uma grana o Flamengo investiu. O Arrascaeta chegou em 2019 no Mengão e é um dos pilares da equipe do Flamengo até o momento. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, então tem um contrato longo com o Flamengo, ainda dará muitas alegrias para o Flamengo. E pelo Flamengo ele já conquistou 3 cariocas, 2 Supercopas do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Recopa e uma Copa do Brasil. E o Arrascaeta ele tem 193 gols, 193 partidas, 193 gols, ia ser um absurdo. Ele tem 193 partidas com 52 gols marcados e 66 assistências. Então o Arrascaeta vem dando muito certo no Flamengo. O Arrascaeta deu muito certo no Flamengo e, obviamente, o investimento foi bem feito. O Arrascaeta é um craque, é um ídolo flamenguista e o valor investido está valendo a pena até o momento e até 2026. Eu não tenho dúvidas que o Arrascaeta trará muitas alegrias para a torcida flamenguista. Aí já chegamos no top 3, né? Quem está na segunda colocação desse top 5 do Flamengo de melhores jogadores, de jogadores mais caros do Flamengo? Melhores jogadores não, né? Jogadores com maiores investimentos no Flamengo. O segundo colocado é o Pedro. O Pedro custou simplesmente 88 milhões de reais. Haja grana, hein? É muito dinheiro. O que você faria com 88 milhões de reais? Se te dessem 88 milhões de reais. O Flamengo, com 88 milhões de reais, contratou o Pedro. O Pedro, que é ídolo já no Flamengo, ele chegou em 2019, ele foi emprestado, ele chegou por empréstimo a princípio em 2020, e em 54 partidas na primeira temporada, ele marcou 23 gols e deu 3 assistências. Então deu super certo já na primeira temporada, e a torcida acaba pressionando, era uma obrigação a contratação do Pedro para o Flamengo. E o Flamengo foi lá e fez. Pagou os 88 milhões de reais e comprou o jogador que pertencia à Fiorentina da Itália. Ele firmou o vínculo até o final de 2025 com o Flamengo e até o momento ele atuou em 159 jogos, com 70 gols marcados e 17 assistências. Boa média de gols, boas assistências também para um centroavante, então está participando em muitos gols do Flamengo. Então o Pedro já deu super certo, a gente não sabe como será daqui para frente a vida do Pedro no Flamengo, mas ele já deu super certo. Provavelmente estará na Copa do Mundo agora em 2022. E um investimento pesado do Flamengo, mas ele foi eleito o melhor jogador da América na conquista da Libertadores do último sábado, foi o artilheiro da Libertadores. Então o Pedro é chovendo molhado, o jogador que é o Pedro, né? O Pedro joga bola demais, é um craque de bola e vem dando muito certo. O Flamengo investiu pesado, teve que mexer lá no cofre do Flamengo para trazer o Pedro e vem dando muito certo. E quem será o líder? Quem será o jogador mais caro da história do Flamengo? Eu acho que a torcida flamenguista já imagina quem seja. Editor, coloca aí na imagem quem é o primeiro colocado. É ele mesmo, o Gabigol. Gabigol custou 97 milhões de reais ao Flamengo. Que grana, hein? Que grana o Flamengo investiu no Gabigol. Mas eu tenho certeza que o Flamengo, a torcida flamenguista, não se arrepende nem um pouquinho das conquistas do valor que o Gabigol custou ao Flamengo, pelas conquistas que o atacante trouxe ao Mengão. O ídolo do Flamengo, para mim, o maior ídolo do Flamengo nos últimos anos, o Gabigol, ele chegou em 2019, ele foi emprestado da Inter de Milão, ele passou uma temporada no Santos e no ano seguinte a Inter de Milão optou a emprestá-lo para o Flamengo. E no ano que ele chegou, um ano mágico para a torcida flamenguista. Ele atuou em 59 partidas no Flamengo, com 43 gols marcados e 12 assistências. Então, média de quase um gol por jogo, já dispensa comentários daí. Hoje em dia, para um jogador ter uma média aproximada de um gol,
é algo muito difícil. O Gabigol conseguiu isso na sua primeira temporada, e além disso ele conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro daquele ano, então era uma contratação praticamente obrigatória. Eu acho que se fosse necessário, até a torcida do Flamengo faria uma vaquinha para trazer o Gabigol para o Mengão, para contratar em definitivo. E foi o que aconteceu em 2020. Em 2020, o Flamengo acertou a compra em definitivo do Gabigol, com duração do contrato até o final de 2024. Ainda restam 2 anos de contrato para o Gabigol. Será que vai ser renovado? Será que ele vai para uma grande equipe da Europa? Aí fica a dúvida, né? Saberemos no futuro. O Gabigol ele já disputou 209 partidas pelo Flamengo, tem 133 gols marcados, fora as conquistas, né? O Gabigol conquistou já 2 Libertadores pelo Flamengo, uma Recopa, 2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 3 campeonatos cariocas e uma Copa do Brasil. Tá bom, né? Tá bom, né? O que o Gabigol já conquistou, acho que não tem mais o que ele... Falta o Mundial. Será que ele conquista o Mundial no final desse ano, no início de 2023, né? A gente não tem a data certa para o Mundial. É o que falta para o Gabigol. Gabigol conquistou todos os títulos possíveis no Flamengo, é ídolo máximo atualmente. No último sábado ele acabou marcando o gol do título da Libertadores. Números impressionantes em finais de Libertadores. O Flamengo disputou 3 Libertadores com o Gabigol em campo e o Gabigol marcou 4 gols. Só isso, né? Tá ruim o Gabigol, né? Tá ruim a passagem do Gabigol pelo Flamengo. Muita gente critica, mas o Gabigol, a importância que ele tem, o que ele é decisivo nesses momentos cruciais para o Flamengo, é brincadeira. O Gabigol joga muita bola e é ídolo máximo no Flamengo. Olha, pode ser polêmico o que eu vou falar, mas daqui a um tempo o Gabigol pode brigar ali pau a pau com o Zico na maior idolatria do Flamengo. Será? Será que eu estou falando alguma bobagem? Mas, enfim, Gabigol vem jogando muita bola, conquistou, a gente já pode falar que conquistou títulos de maiores relevâncias até do que o Zico, 2 Libertadores. O Zico tem um Mundial. Se o Gabigol conquistar o Mundial, será que ele supera essa idolatria do Zico? Enfim, saberemos no futuro, né? Esse foi o vídeo das top 5 contratações, e só recapitulando, na 5ª colocação, Gerson, na 4ª colocação, Everton Cebolinha, na 3ª colocação, Arrascaeta, na 2ª colocação, Pedro, e o líder, né, da contratação mais cara da história do Flamengo, Gabigol. Tirando o Everton Cebolinha, que hoje é uma dúvida, eu acredito que irá render muito no Flamengo, mas ainda gera desconfiança. O restante deu super certo no Flamengo. Foram investimentos altos, investimentos pesados, porém que deu muito certo no Flamengo. O Flamengo tem a melhor administração do futebol brasileiro atualmente. Comente aqui o que você pensa, se inscreva no canal, tá bom? Dá essa moral aqui para a galera da R-City. E é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Grande abraço.